13 de janeiro. Tente ver cada dia como uma aventura cuidadosamente planejada pelo seu guia. Em vez de tentar programá-lo de acordo com a sua vontade, preste atenção em mim e em tudo que eu organizei para você. Agradeça-me por esse dia em sua vida, reconhecendo que ele é uma dádiva preciosa e única. Confie em que estou ao seu lado em cada momento, mesmo que você não sinta minha presença. Uma atitude confiante e grata o ajudará a ver os acontecimentos de sua vida de acordo com a minha perspectiva. Uma vida ao meu lado jamais será enfadonha ou previsível. Espere deparar com surpresas todos os dias. Resista à tendência de buscar um caminho mais fácil. Esteja disposto a seguir para onde eu o levar. Por mais íngreme e traiçoeira que seja a estrada à sua frente, o lugar mais seguro é ao meu lado. Boa noite. Então, vamos nos conectar a essa luz que, nesse momento, visita os nossos lares, a toda essa egrégora que se forma, para que a gente possa iniciar o nosso estudo de hoje com todas essas presenças tão maravilhosas do mundo espiritual que nos sustentam já há quase 2 anos nesse nosso encontro diário, que ajuda muito a edificar os nossos espíritos, a fazer com que a nossa jornada ganhe importância e que a gente possa, dessa maneira, ajudar quem está ao nosso lado, convivendo conosco, nos tornando pessoas melhores e cada dia mais capacitadas a viver o Evangelho, a praticar ele. Louvado seja o nome do nosso Jesus, do nosso Mestre. Agradecemos a oportunidade. Se conosco, Senhor, agora e sempre. Amém. Amém. Quem gostaria de ler o Evangelho hoje, levanta o dedinho. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Vai, Lu. Capítulo 14, item 9. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É sob esse ponto de vista, especialmente, que vamos encará-la para analisar-lhe as causas e os efeitos. Aqui, como por toda parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a Terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar ou ficar estacionário, até que queira ver a luz. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vinganças insatisfeitos. Mas a algum destes, mais avançados que outros, é permitido entrever algo da verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e então tomam boas resoluções. Compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade com ódios no coração e sem perdão. Então, por um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram na terra, mas ante essa visão, sua animosidade desperta. Revoltam-se com a ideia de perdoar.
e mais ainda com a de se abdicarem de si mesmos, sobretudo, a de amarem aqueles que talvez lhe destruíram a fortuna, a honra, a família. Entretanto, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução vence, pedem a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem força no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditações e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens supremas para ir cumprir na Terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será, pois, a sua conduta nessa família? Ela dependerá, mais ou menos, da persistência de suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que odiou é uma prova terrível, sob a qual sucumbe, às vezes, se sua vontade não é bastante forte. Assim, segundo triunfe a boa ou a má resolução, será amigo ou inimigo daqueles no meio do qual foi chamado a viver. Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada, com efeito nessa existência, pode provocar essa antipatia. Para compreendê-la, é preciso voltar os olhos sobre o passado. Ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa, se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, ajudarão seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Pensai que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa falta, vosso castigo será o de vê-lo entre os espíritos sofredores, ao passo que dependia de vós tê-lo feito feliz. Então, vós mesmos, atormentados de remorso, pedireis para reparar vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual o cercareis de cuidados mais esclarecidos. E ele, cheio de reconhecimento, vos cercará de seu amor. Não rejeitei, pois, a criança de berço que repele sua mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não é acaso que o fez assim que vô-lo deu. Uma intuição imperfeita do passado se revela. E daí julgais se um ou outro já muito odiou ou foi muito ofendido. Que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai, pois, o filho que vos causa desgosto, e dizei-vos, um de nós dois foi culpado. Merecei as alegrias divinas que Deus atribuiu à maternidade, ensinando essa criança que ela está sobre a terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas há muito dentre vós, em lugar de arrancar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretém, desenvolve esses mesmos princípios por uma fraqueza culposa ou por negligência. E mais tarde, o vosso coração ulcerado pela ingratidão de vossos filhos, será para vós desde esta vida o começo da vossa expiação. A tarefa não é tão difícil como poderias crer. Não exige o saber do mundo. O ignorante, como o sábio, pode cumpri-la. E o Espiritismo veio facilitá-la, dando a conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Quer que leia tudo? Lê só mais um pouquinho até acabar a partir dessa explicação. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É a estudá-los que é preciso se aplicar todos os males, tem seu princípio no egoísmo e no orgulho.
Espretai, pois, os menores sinais que revelem os germes desses vícios e empenhai-vos em combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro, que arranca os maus brotos à medida que os vê despontar sobre a árvore. Se deixais se desenvolverem o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de ser mais tarde pagos pela ingratidão. Quando os pais fizeram tudo o que deviam para o adiantamento moral dos filhos, se não se saem bem, não tem censuras a se fazer, e sua consciência pode estar tranquila. Mas quanto ao desgosto muito natural que experimentam do insucesso dos seus esforços, Deus reserva uma imensa consolação, pela certeza que não é senão um atraso, e que lhe será dado acabar em outra existência a obra começada nesta, e que o dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Capítulo 13, número 19. É um texto que fala mais assim para os pais, né? Para a mãe, para o pai, mas que a gente pode levar para todas as nossas relações familiares, principalmente. Aqui tem a Sueli, que já é avó, minha mãe também, Suzana é tia. Então, assim, para todas essas relações que envolvem a família e que a gente pode reparar, e muito, não sei se não sei se aqui a gente tem isso, mas que é muito comum a gente ver filhos sendo ingratos com seus pais, crianças não aceitando o pai, não aceitando a mãe, não aceitando a avó. É cada vez mais comum a gente ver isso. E às vezes a gente acredita que é pela educação que a criança está tendo, é criança. Não, isso, se você for analisar muito direitinho, e o espiritismo é uma beleza para isso, né? A gente consegue identificar já padrões que vêm de outras vidas. E se a gente for realmente prestar atenção, é uma bênção muito grande receber esses espíritos nas nossas famílias. E é uma responsabilidade muito grande, como espíritas, a gente desenvolver um trabalho consciente, convivendo, ajudando, porque se a gente tem esse entendimento, cabe a nós conduzir a situação. Porque é muito triste quando você não tem esse entendimento e aí você vê o caos dentro da família, né? Filho odiando pai, pai odiando filho, não se aceitam, rompem, né? E se perde ali uma oportunidade enorme de estar refazendo esse laço. A gente também já viu que não existem vítimas, que todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade em tudo que acontece. E é muito importante a gente ter essa consciência de que o universo, de que Deus, de que a espiritualidade está o tempo todo acompanhando tudo isso. No início do texto, é bonito porque ele vem explicando desde quando o espírito desencarna, e aí ele desencarna com ódio, ele desencarna triste, ele não quer saber, ele não quer perdoar. Mas aqueles espíritos que conseguem acender uma luzinha lá dentro começam a perceber que será melhor para eles resolverem essa situação. E aí eles começam a pensar nessa possibilidade de voltar, de conviver com esse espírito que fez mal para ele, o que ele fez mal. Começa a se desenhar ali uma possibilidade de se libertar. Na verdade, o perdão é essa libertação, né? É você conseguir olhar a situação de frente, se libertar dela e seguir. Então, ele vem explicando quando o espírito consegue aceitar e voltar e conviver ali e tentar fazer o melhor que ele pode. E uma vez que ele volta a conviver, as situações começam a aparecer, a surgir os desafios. Às vezes,
vai ter escorregadas, vacilos, já que a gente aqui está vivendo uma experiência na matéria, então são muitas questões vistas durante a encarnação, né? Para que possam se acertar. Mas quando se consegue, é uma maravilha. Então, se a gente passa por isso na nossa família, ou se a gente tem amigos que passam por isso, a gente pode ser essa luz que pode ali trazer uma clareza, que pode ali, num momento de desafio mesmo familiar, a gente refletir e ajudar. Então, que a gente não rejeite as pessoas difíceis da nossa família, que a gente não desista delas. Acho que a palavra é essa, que a gente não desista dessas pessoas, porque elas estão aqui, elas fizeram um esforço para estar aqui. Então, que a gente consiga acolher, que a gente consiga ajudar, que também a gente vai estar se ajudando fazendo isso. E ele fala aqui no texto muito legal, que ele fala, a tarefa não é tão difícil como às vezes a gente acha que vai ser. Você não exige o saber do mundo. O ignorante, como o sábio, pode cumpri-la. Então, o que exige mesmo é caridade, é vontade, é querer. Então, que a gente continue estudando para entender melhor tudo isso, né? E agradecer ao Espiritismo por a gente estar nessa doutrina que nos fortalece nessa hora e que torna as coisas assim menos pesadas, né? Então é um estudo muito interessante isso. Por hora é só. Eu também gostei muito do estudo e gostei muito de tudo que você falou, né? Quando ele fala, né? Como você falou agora, que ele está lá no plano espiritual e aí a gente fica mais esclarecido, né? Ver as coisas de um outro ângulo, com mais lucidez, talvez. E aí quer voltar para poder reparar, né? Resolver numa próxima reencarnação. Que a gente consiga resolver nessa reencarnação, porque às vezes demora no plano espiritual até cair essa ficha, anos, centenas, né, de anos, e muito tempo se perde. E quando você fala também da gente ter paciência e de acolher, né, esse filho, esse sobrinho, esse marido, essa pessoa, né, que a gente pode colocar de várias formas, esse neto, que a gente tem a caridade, né, tá nessa parte também de acolher e de ter paciência e de lutar por aquela pessoa que às vezes você chega aqui quando está encarnado, você esquece que você prometeu, né? Porque é bem desafiador. E aí fala também de quando a criança é pequenininha, né? Por isso a missão dos pais é tão importante. A missão do professor também mas a dos pais, assim, nossa, que você está ali plantando sementinhas, né? Que um dia, lá na adolescência, lá na vida adulta, vai germinar, né? E você vai podando, né? Aquela arvorezinha que está crescendo, digamos assim, e vai, não, por aqui, não, isso daqui está errado, não, isso daqui está certo. E aí você vai, e é uma responsabilidade tão grande, é tão forte quando ele fala assim, como que Deus vai falar para a gente, né? Que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Cara, é uma responsabilidade gigante, né? Você ter um filho e conduzir na educação dele. Porque às vezes os pais, eu vejo isso enquanto professora, né? Querem fazer tudo para o seu filho. E aí, isso não é legal, porque não deixa a pessoa crescer, né? Não deixa a pessoa desenvolver a moral, não deixa a pessoa desenvolver em parte nenhuma. E é importante você educar para a vida, né?
Você vê hoje em dia muitos pais educando, quem sou eu para julgar, nem tenho filho, né? Mas educando de uma maneira muito assim, ninguém pode fazer nada, se for para comprar alguma coisa ali, eu que vou, enfim. E aí acaba prejudicando na educação e na evolução, achando que está protegendo, achando que está ajudando, acaba piorando, né? O que mais que eu gostei desse texto? Porque, assim, no texto fala também, né? Nós acreditamos em outras vidas. Nós, de repente, a gente não se deu bem com alguém lá da nossa família. Então, quando a gente é pequenininho, que está em contato com aquela pessoa, principalmente quando é criança, né? Sente, né? Lembra com mais facilidade daquilo, não sabe nem por que não gosta, mas está ali sentindo, está ali, não quero, não gosto. E aí cabe aos pais e quem está perto tentar plantar mesmo, colocar sementinhas e ideias e acolher e para tentar modificar a situação. Porque aí chega lá no plano espiritual, como diz, né, no texto, poxa, eu podia ter feito isso. Então, que a gente consiga aproveitar toda a oportunidade que a gente tem para poder fazer aqui, né? E não chegar no plano espiritual, poxa, mas eu podia ter feito isso. E assim, e falando também um pouco de mim, assim, às vezes a gente está numa situação que a gente escuta, né, uma amiga, eu falar de uma situação que aconteceu, uma amiga estava falando muito, estava com muita raiva da mãe, e estava falando muito, e eu fiquei paralisada. Eu não consegui colocar em prática o que a gente aprende aqui, né? Porque por mais ruim que a mãe ou o pai seja, a gente tem que ter gratidão pela vida que eles nos deram. Mesmo que eles tenham só colocado no mundo e pronto. Mesmo que eles não tenham ensinado nada, mesmo que eles não tenham criado você, só pelo fato deles terem aceitado a gerar você, você já tem que ser grato pelo resto da sua vida, entendeu? É isso que eu acredito. Mas aí, na hora do vamos ver, na hora da conversa, eu fiquei paralisada e eu não consegui expor o que eu achava. Eu só fiquei, talvez, porque ela estava precisando desabafar, e ela precisava não de escutar naquele momento, sabe? Sabe quando a pessoa só precisa falar e você tem que ser o ouvido para ouvir? Então, ela estava passando por isso. Mas eu queria ter falado o que eu acho. E eu não consegui. Quem sabe de uma próxima oportunidade eu não consiga falar, né? Mas dessa vez eu não consegui. Quando foi lendo o texto, eu fui lembrando dessa situação. Falei, poxa, eu podia ter falado isso, podia ter falado aquilo, agora já era. Mas também ela, acho que ela nem respirava, ela estava com tanta raiva que ela só conseguia falar, só conseguia desabafar. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa do nosso estudo? Sueli? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não sou a Madre Teresa de Calcutá, mas enquanto meu pai regressou, a fazer 12 anos esse ano, mas enquanto ele morreu aos 80 anos, né? E eu sempre, essas datas principais, Natal, Ano Novo, Semana Santa, Dia das Mães, Dia dos Pais, sempre na minha casa. Até muitas vezes me sacrifiquei por isso, porque eu achava que tinha que cumprir esse papel com eles, né? Eu já até falei aqui que minha mãe tem um jeito bem diferente de ser, porque ela também, você dá o que você tem, né? Ela não teve muito amor durante a infância, perdeu os pais cedo, aquela coisa toda. Mas ela com a minha irmã é filho desencapado. Então, recentemente, a minha irmã fez a cirurgia, até pedi orações aqui para ela no grupo, né? Dia 19 de novembro. Quando chegou dia 24 de novembro, ela veio para cá e na convalescência precisou ficar aqui. Aí foi assim, né? Aquele desespero, porque como elas são filhas desencapadas, eu cedi minha cama, deixei que as duas ficassem. Aí minha irmã ligava o ventilador, minha mãe desligava o ventilador. Fechava a janela cedo, ficava no calor. Então, aí chegou um ponto que a minha irmã ficava reclamando o tempo inteiro,
que ela queria voltar para casa dela, e eu fiquei chateada, porque eu estava fazendo o meu melhor, né? Cedi o meu espaço, cuidando das duas, a minha mãe porque tem 90 anos, e minha irmã porque estava convalescendo da cirurgia, graças a Deus está bem agora, e eu fiquei muito chateada. Mas que a minha irmã, assim, ela trouxe uns traumas de infância que eu acho que ela teria que superar isso. Por quê? Ela foi realmente aquela criança chata, né? Porque na nossa época era normal que se fizesse cirurgia de amígdala, né? Ah, tinha dor na garganta, vai fazer cirurgia. Então, ela só fez aos 10 anos. Então, ela era daquela criança chata e minha mãe já não estava com paciência, trabalhava o dia inteiro, aí dava um comprimido, a criança não engolia, se amassava o comprimido, a criança botava para fora, exceto uma injeção, quebrava a agulha lá do farmacêutico, era aquele negócio. Só que ela carregou esse trauma todo com ela, até hoje. Poxa, eu estou com 66, minha irmã com 68. Acho que já estava na hora de também amenizar um pouquinho, né? Então, isso realmente é uma coisa que me chateou bastante, porque eu estou sempre tentando agradar todo mundo, e não consigo. Assim, meu filho também, com meu marido também, de vez em quando eles meio filho desencapado, entendeu? Mas porque as pessoas não querem ceder, não tem aquele filme que fala, alguém tem que ceder? Então, só que as pessoas não querem ceder. E aí preferem, assim, bater de frente, uma não faz questão de compreender a outra, e assim vai, cada um achando que está certo. No entanto, aqui diz, um de nós dois é culpado, né? Então, ninguém é inocente, não é? É isso aí, Sueli. Você não tem que ficar chateada. Você está dando o seu melhor. Você deu o seu melhor. Você não tem que ficar chateada com você. E, assim, a história do seu marido, do seu filho e da sua mãe com a sua irmã, de repente vem, ó, de muito tempo que a gente não sabe, né? Pode ser também. Alguém mais quer falar alguma coisa do nosso estudo? Eu fiquei pensando na imensidão do amor de Deus, né? Que Ele dá sempre uma chance para viver naquela família onde tem um inimigo do passado. É tão grandioso isso que Ele concede, né? Mais uma chance para ter o equilíbrio naquela situação que vem de tão longe. Já ouvi muitas histórias também. Eu tenho uma amiga que não fala com a mãe há muitos anos, mas ela começou a estudar o espiritismo. Ela é professora, ela até conversou comigo, falou que estava entendendo que provavelmente eram inimigas do passado, porque nessa existência não estavam conseguindo. Ela falou que ia fazer um esforço. Então é interessante a doutrina nos ensinar, né? Porque se a pessoa não aprende, fica complicado, piora mais ainda a situação. Com certeza. Nada acontece por acaso, né? Tudo tem um porquê. E é para favorecer o equilíbrio, né? Tudo ficar equilibrado de novo. Bom, nosso estudo já está acabando. O áudio da minha mãe está muito baixinho. Eu ia pedir para ela fazer a prece, mas eu vou pedir para a Luciana fazer, que o áudio da Luciana está melhor. Tá, Lu? Se tu quiser falar alguma coisa para fechar e depois você faz a prece, tá bom? Tá bom. Não, só para dizer que às vezes pode parecer, por exemplo, a irmã da Sueli e a Sueli, né, pegando aí a mãe, já está com 68 anos, parece que não superou, mas cada dia conta, assim, e acredito que tem acontecido coisas muito boas também entre as duas, então tudo isso vai somando, e numa próxima já virão mais calmas, mais amigas, e a coisa realmente vai ganhando esse equilíbrio. Demora mesmo, o tempo de lá é diferente daqui, mas as coisas estão acontecendo, sempre para evoluir, né? Isso realmente é um conforto para nossa alma. E que a gente fique mais atento às pessoas que nos desafiam, principalmente na nossa família. E tudo tem o seu porquê, sua causa, e vamos fazer a nossa parte, né? A parte que nos cabe. Essa, sim, é a mais importante. Então, vamos agradecer a Jesus pelo estudo de hoje, por todo esse esclarecimento, por toda essa oportunidade de absorver mais conhecimento para a nossa jornada, e para que a gente também possa, a partir do nosso exemplo, ajudar todos aqueles que estão conosco nessa jornada. Agradecemos a espiritualidade presente, aos que vieram estudar junto aqui,
os espíritos que estão desencarnados, que se encontram nesse momento em nossos lares, que sejam abençoados, que sejam iluminados. E todos nós, nossos lares, nossas vidas, as nossas águas, que elas sejam fluidificadas. Estamos aqui, Pai, com muita humildade, pedindo direcionamento, luz, clareza, amparo, saúde. Que o Senhor nos abençoe e nos conduza, agora e sempre. Louvado seja o teu nome, Mestre querido. Esteja conosco. Amém. Amém. Vamos tirar nossa foto. Deixa eu preparar aqui. Atenção. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!